Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E nessa edição, algo muito especial vai acontecer. Sim, eu vou trocar de cadeira com a Aline Silva. Ela que é comunicadora aqui no Grupo Independente, um grupo que representa a comunicação no Vale do Taquari, Rio Pardo, de uma forma muito expressiva, que abraçou a iniciativa do meu podcast e distribui para a nossa região. E nós estamos aqui nessa noite para fazer algo muito diferente. A Aline, conversamos, me provocou e eu vou topar essa troca. Essa troca onde eu estou aberta a colocar a minha história na mesa. Eu gostaria, Aline, que a gente pudesse realmente, através das minhas experiências, da minha vivência, dos meus aprendizados. Esse é um ano para mim, um ano muito especial, 40 anos, assim, sabe? Um ano de muitos marcos, muito forte para mim. E que eu, através de você, pudesse chegar nas pessoas, as pessoas que não me conhecem, me conhecerem um pouquinho mais, aquelas que me conhecem, talvez se surpreenderem com algumas coisas e terem insights para inspirar a jornada das pessoas, o seu planejamento, a sua performance, os seus resultados. Afinal, esse é o meu objetivo. Então, muito obrigada, seja bem-vinda, obrigada por abrir a casa. Nós estamos gravando aqui no estúdio da Tropical FM 103.7. Você pode acompanhar em todas as emissões, né? Em todas as plataformas digitais, é isso aí. E então, Aline, eu troco o lado aí contigo e estou de coração aberto para falar sobre a minha história, minha trajetória e compartilhar aprendizados. Que alegria, Fernanda, dizer que para nós do Grupo Independente, para a equipe da Tropical, é uma honra te receber aqui e é um bate-papo de milhões, né? Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui do meu lado hoje para te perguntar muitas coisas sobre a mulher, Fernanda, porque a gente costuma ver a Fernanda performando nas redes sociais e no palco e é importante dizer que quem não teve essa oportunidade de ir numa palestra, ir num evento, que faça isso, né? Porque quando a Fernanda vai para o palco, ou até diria que desce do palco para o público, é um jogo a jogo, treino é treino, né? É uma mulher, é um polvo, assim, que vai abraçando a plateia. É assim que eu te defino depois que eu te vi performar a primeira vez. Te vejo como um polvo, sabe? E vai agarrando aquela plateia e eu preciso começar te perguntando, aquela energia vem de onde? Aquela energia vem de Nova Roma do Sul, vem das minhas origens, aquela energia vem da minha família, do meu DNA, aquela energia vem de uma menina sonhadora, de uma criança que queria crescer, se desenvolver, cheia de sonhos. Aquela energia vem de uma adolescente que com 11 anos começou a trabalhar e via os pais tendo uma dinâmica familiar de muito trabalho, muito exaustiva, muito difícil. Aquela energia vem de tudo que eu assisti na minha vida, que eu queria trazer para o meu presente e das coisas que eu não queria para mim. Então, aquela energia vem dos sonhos, das coisas maravilhosas que eu já realizei, daquelas que eu posso realizar. Então, eu não sei, tem um negócio forte dentro de mim que eu procuro nutrir todos os dias. E não é que eu não fique triste, não é que às vezes a minha energia não baixe, mas eu acho que 22 anos me desenvolvendo, eu consigo perceber quando a minha energia está caindo e consigo identificar onde é e pedir ajuda, né? Assim como você me vê estimulando as pessoas a se desenvolverem, eu me desenvolvo, eu faço análise, eu busco muitas ferramentas para o meu crescimento pessoal e profissional, que me ajudam quando a minha energia está caindo, a me colocar de volta no lugar que eu preciso. Fora várias ferramentas que eu uso aí que eu posso contar. Mas essa energia vem da origem, vem da história, vem da trajetória, vem das coisas que eu quero para minha vida, daquelas que eu não quero jamais encontrar na minha vida. Então, eu acho que a gente é responsável pelo aquilo que a gente cativa e por aquilo que a gente colhe. E se a gente tem estratégias para melhorar a nossa energia, cara, é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Se eu tô com saúde, se eu tô realizando meus sonhos, se eu tô fazendo as coisas, se eu tô ajudando tantas pessoas, sabe? É um compromisso comigo e com aqueles que estão conectados comigo.
Fernanda, na tua trajetória, tu deve perceber isso muito mais do que eu, que nós esbarramos, e as mulheres talvez até mais do que os homens, em diversos momentos, nas crenças de dinheiro. Que para fulano foi mais fácil, para ciclano foi mais difícil. E aí tu fala de Nova Roma e fala da tua experiência lá da tua família. Tu nasceu em berço de ouro, foi fácil, foi difícil? Meu Deus, era muito ouro. Gente, senhor, isso foi uma das coisas assim que eu mais destravei ao longo da minha história, tá? Eu nasci numa família que eu escutava o meu nono falando todo santo dia. Tem que trabalhar, 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 porque um dia vai precisar, vai faltar, vai ter problema com a saúde, tem que ter dinheiro guardado porque vai faltar. Eu tenho memórias da minha mãe dizendo, olha que nós quebramos 3 vezes, tem que ir devagar, vai que não dá certo. Eu nasci numa família que sempre eu vi trabalhando muito para fazer acontecer, para realizar, aonde tinha que poupar, tinha que economizar, mas numa família que ia fazendo as coisas na medida do possível, sabe? Os meus avós são empreendedores, né? Meus pais também. Então eu sempre vi o trabalho, muito trabalho, mas uma crença de escassez, de não merecimento, um julgamento muito presente, né? Quando eu falo de Nova Roma, a minha cidade de primeira, né? E lá tinha o mercado do meu pai, a loja da minha tia, o frigorífico do meu tio. Então, lá tinham muitas coisas, muitos aprendizados, lá tinha muito julgamento, sabe? As memórias que eu tenho é de, não dá para fazer muita coisa porque as pessoas vão achar que tá dando muito certo, daqui a pouco não entram mais no mercado. Eu me lembro, eu pequenininha, meu pai dizendo, é melhor nós nem trocar de carro porque os negócios vão começar a dar errado. Não sei se alguém que está nos ouvindo aí, mas são recordações, são coisas que eu reprogramei no meu mindset, assim, sabe? Gasta demais, vai dar as coisas errado, né? E faz algumas associações com crenças religiosas, às vezes, sabe? Então, eu nasci numa família normal, que sempre trabalhou muito e que fazia as coisas na medida do possível, que sempre me ensinou a dar o passo conforme a perna, que sempre se ajudou muito. Quando eu decidi fazer minha faculdade, eu me lembro que era uma vela para cada santo, uma tia pagava a roupa, outra tia fazia não sei o quê, minha avó fazia a comida, o meu pai pagava a faculdade, e era um negócio que eu nem sei como eles faziam, entendeu? Mas a gente fazia. E como eu trabalhava, sempre trabalhei, eu ia ganhando meu dinheirinho e ia fazendo, eu sempre trabalhava de manhã, né, e estudava de tarde. Depois eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava de noite. Eu lembro que meu pai me demitiu do próprio comércio dele, para eu sacar o fundo, para ir fazer cursinho, né? Então, eu nasci numa família de trabalhadores. Eu acho que a minha família sempre foi visionários, assim, empreendedores, sempre fizeram acontecer. Tiveram seus percalços, né, com os negócios, mas sempre tiveram muita determinação para fazer acontecer. Então, não nasci em berço de ouro. Eu sempre fui construindo a minha trajetória com muito suor, com muito trabalho, e entendendo e ouvindo o seguinte, Fernanda, vai estudar, vai aprender, vai ter autonomia, não te economiza para isso. A minha mãe o tempo inteiro, vai estudar, Fernanda, não faz que nem eu não podia, eu não dava, vai, sabe? Então sempre isso muito presente. Então o meu berço, eu acho que é muito parecido com o da maioria das pessoas que estão nos escutando, ou não, sim, mas um berço normal, um berço de uma família de italianos do interior, da colônia, cheio de crenças, cheio de julgamentos, cheios de tudo, mas cheios de vontade de fazer acontecer, né? Uma família muito enérgica, minha família é muito enérgica também. E foi assim, nesse berço que eu nasci, do trabalho. Entendi. Queria passar um domingo com vocês, ver como é que é o almoço de Uma família. loucura, uma gritaria. Eu ia coordenar. Quem Agora passa você na fala. rua acha que estão se matando lá em Nova Roma, entendeu? O time foi pra lá e disse, não, gente, vocês entendam que é tudo normal, essa gritaria, esses berros, essa coisa, é tudo gestos carinhosos, tá tudo certo. É do processo. É do processo. Fernanda, por que psicologia? Quantos anos tu tinha quando ingressou na faculdade? Mais ou menos. 16. E por que psicologia? Bom, primeiro, a psicologia, ela veio, eu nunca vou me esquecer, minha mãe tinha uma amiga psicóloga em Caxias, ela foi para Nova Roma, e ela fez testes vocacionais com a gente, e apareceu psicologia lá nas minhas opções, né? E primeiro eu olhei aquela mulher elegante, com aquela comunicação, eu me recordo até o lugar onde eu fiz o teste.
e ela fazendo aquele trabalho, aquele, né? E eu pensei, nossa, é psicologia. E eu me lembro que os meus familiares me desafiavam, vai passar fome? Vai fazer como isso aí? Vai fazer o quê aqui em Nova Roma? Mal eles sabiam, meu pai queria que eu fizesse farmácia. Olha só. Ele tinha certeza que era a melhor escolha, eu abri uma farmácia em Nova Roma, ele já tinha o mercado, os clientes iam num, iam no outro, estava tudo resolvido, né? E eu enfrentei meu pai e disse, não, eu quero fazer isso, né? Por alguns momentos me passou na cabeça a medicina, mas ia pegar dinheiro aonde, Aline? Entendeu? Não, e depois, mas será que eu vou passar numa federal? Não, eu vou para psicologia, não vou, tem que fazer acontecer. Mas fui com aquela coisa de, empresa, depois, tem uma área empresarial na psicologia que pode ser trabalhada, né? Eu vi isso estudando um pouco mais. Eu me identifico muito, porque o comércio é a minha origem, né? A liderança, a barriga no balcão, a venda, eu fui treinada a vida inteira nesse ambiente, 10, 12 anos. Então eu precisava coisas no ambiente da psicologia e do comportamento que me levassem para dentro de ambientes que eu tinha mais facilidade, ambientes de negócio. Então esse foi o primeiro ponto, só que depois de entrar, depois de me desenvolver, depois de percorrer vários cursos de desenvolvimento pessoal e principalmente treinar com Anthony Robbins, com Timothy Galley, ao longo da jornada, eu fui perceber que a psicologia era um instrumento para eu destravar mim mesma. Destravar algumas coisas que foram traumáticas para mim, destravar alguns medos, porque isso foi acontecendo. Então eu acho que com a psicologia inconscientemente me colocou numa posição para eu construir o meu protagonismo, para eu aprender e para eu servir pela minha própria história e trajetória para ajudar as pessoas a transformarem seus objetivos, sabe? Eu consegui ver isso não faz muito tempo, tá? Que isso era, no fundo, muito mais para mim do que para o ambiente que eu tinha fluidez de entrega, que é um ambiente de performance empreendedora, empresarial, mas é um instrumento que faz com que o meu trabalho se diferenciou ao longo da minha jornada. A Fernanda psicóloga, quando que ela migra para essa performance? Quando que ela pensa e planeja e vai, por exemplo, liderar uma equipe de gestores, vai para dentro de uma empresa? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu Foi um movimento natural. No primeiro dia de trabalho. Durante a faculdade, eu foquei muito nos meus estágios na área organizacional. Eu tinha uma família muito querida, uma colega especial em Caxias, e o pai dela era presidente de uma grande multinacional no país, da área do petróleo. E a gente começou a prestar estágios para todas as unidades no país. E aí, no final da minha faculdade, a gente abriu uma empresa de consultoria e começou a atender a área de recursos humanos, recrutamento, seleção, os treinamentos, enfim. E nós começamos a realizar isso a nível Brasil. Então, eu peguei o canudo no sábado, na segunda-feira, eu estava dentro de multinacional trabalhando, né? E já viajando no Brasil afora, fazendo muitos movimentos nessa área, né? Então, eu trazia uma bagagem que não eram os 5 anos, não eram os 5 anos da faculdade, eram os 12 anos no mercado, eram os 12 anos liderando times, fazendo acontecer, comprando, vendendo, estando com pessoas, selecionando e fazendo e acontecendo. E a junção disso, a gente teve essa oportunidade, entrou nesse negócio, e aí é aquele velho ditado, né? Faça bem feito, continue fazendo e gere resultado que você vai ser visto, você vai ser lembrado, você vai ser indicado. E as coisas começaram a acontecer. Então eu fiquei alguns anos da minha carreira, até por volta de 2008, 2007, eu fiquei bastante focada em processos de gestão de pessoas. Depois, eu fiz a minha primeira formação de coaching, quando nem se falava sobre isso, em 2007 para 2008, e fiz 5 formações, até uma certificação internacional com o BCI. Fiz e comecei a atuar como coach com profissionais empreendedores, com empreendedores, empresários. E aí, me conectei com o Anthony Robbins, que era um sonho para mim em 2012, há 10 anos atrás, e comecei a me desenvolver como treinadora comportamental. Com ele, com o Timothy Galley, que é o cara que treina a gente no ambiente do tênis, enfim. E fui construindo essa trajetória como treinadora. Então, eu sempre falo, né, que ou a gente está errando ou a gente precisa de tempo, né? E foi literalmente uma construção, assim, a minha profissão.
que eu fui fazendo os degrauzinhos. Eu não subi no palco para fazer palestras e para treinar pessoas e para ser mentora de pessoas o ano passado e esse ano, né? Nos últimos 3 anos que eu atuo bastante com isso, né? Foi uma junção de aprendizados, de construções de pequenos grupos, grupos maiores, dentro de empresas, a minha própria empresa fomentando, a minha empresa com outros parceiros. Então eu sempre fui construindo, assim, sabe? Fui realizando e fazendo acontecer. Agora eu vou fazer uma pausa, viu, nessa jornada de carreira e quero saber onde é que entra o Dr. Isaac nessa história. O Isaac é uma peça absurdamente importante na minha vida, na minha carreira. Nós nos conhecemos em 2020, então fazem 20 anos. Nós estamos juntos a metade da minha vida, né? Quando eu conheci ele, ele estava finalizando a faculdade. Eu faltavam 2 anos ainda. E a gente construiu a nossa vida, a nossa história, as nossas conquistas, o que nós fizemos juntos, do dia que a gente pegou o canudo até agora, nós construímos juntos. Os nossos pais fomentaram o nosso estudo e o resto a gente construiu junto. E o Isaac sempre foi muito importante para me estimular, assim, sabe? Fer vai, Fer aprende, Fer busca. Eu nunca vou me esquecer quando eu cheguei em casa com aquela revista Você, S.A., sabe? E eu disse, Isaac, olha só isso aqui, ó. Eu já tinha feito as formações de coaching em São Paulo e eu vi FGV Online em São Paulo, 2008. E eu disse, tu já pensou, os caras estão cruzando presencial e online. Eu vou fazer o primeiro curso da FGV São Paulo Online. Pensa, nós estamos falando de 14 anos atrás, entendeu? A internet era ruim aqui, inclusive. Era ruim, sim, era, sei lá como era. E aí ele me disse, vai, Fer, vai, eu tenho certeza que vai ser importante para tu. Então eu sinto que eu sempre saí na frente, assim, mas eu saí na frente porque eu tinha alguém que também me dizia, vai que eu tô aqui, vai que eu te ajudo, vai que eu seguro a ponta. Então eu sou muito grata, falei isso para ele outro dia, que estar ao lado de uma mulher que faz acontecer, de uma mulher que tem voz ativa, que é uma pessoa, sabe, que vai lá, que se posiciona, que defende, que vai, que volta, que resolve, tem que ser forte também, né? Tem que ser uma pessoa de personalidade segura, né? E eu sempre digo para eles, cara, eu te elogio em todos os lugares onde eu tô, porque eu acho que tem que ser forte para ter uma mulher forte do lado, sabe? Corajoso. Corajoso, isso aí, corajoso, porque é bem isso. Então a gente é um casal normal, assim como todos, nem tudo a gente concorda, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é bem diferente, né? A gente é muito parecido. Eu acho que o que a gente tem de parecido são os nossos valores pessoais e os nossos sonhos. As nossas personalidades, elas se juntam para fazer o que a gente pode de melhor juntos, né? Ele está se aproximando cada vez mais, agora a gente vai gravar podcast com casais, agora a gente vai fazer alguns movimentos juntos, ele está acompanhando um projeto que eu lancei em São Paulo, porque é inevitável, né? É importante para mim, para as pessoas que estão comigo, ele está junto e ele gosta de estar junto. É um ambiente muito especial, esse ambiente que eu vivo de fomentar performance empreendedora, negócios, crescimento das empresas através das pessoas, é um negócio muito especial. E os casais pedem muito isso, tem muitos casais próximos da gente, né? Então, o Isaac, nós nos conhecemos em 2020, fizemos a nossa trajetória, tivemos muitos desafios. Em 2000 vocês se conheceram? 2000. Talvez em 2020, mais ainda na pandemia, não foi? Acho que sim. Acho que todo mundo se conheceu mais, né? Em 2000 a gente se conheceu, iniciou a nossa trajetória, passamos poucas e boas até a gente fixar a região de Lajeado como lugar onde nós iríamos morar. Tu veio pra cá quando? Eu em 2011. 11. Mas a gente veio aos pouquinhos, a gente foi construindo, porque nós queríamos muito ficar na cidade de Caxias do Sul. Fechou todas as portas pra gente, sabe? Foi bem difícil, muito difícil. Por quê? A promessa era que ele, após as formações intensas que ele fez, 14 anos de formação, acho que 10, 12, sei lá, ele voltaria para Caxias. E na hora de voltar, na hora de se posicionar, não tinha mais esse espaço, né? Nem vou falar o que eu tô pensando. Quer que fala? Eu quero. Eu acho que se tu é muito competente é um problema, eu acho que se tu não é competente é um problema, e se tu não quer incomodar ninguém, fica na média.
E eu acho que ele é um baita de um profissional, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa, assim, que faz a diferença e ia chegando com algo extremamente diferenciado. Diferente de Lajeado, que queria inovação, tecnologia, né? Que queria coisas novas. Mas antes de chegar em Lajeado, a gente rodou o país. Era pra gente morar ou em Criciúma, ou em Fortaleza, ou em Lajeado. E foi aqui. E eu tinha certeza que era aqui, sabe? Eu não sei, eu tinha um negócio dentro de mim que aqui seria o lugar, assim. E eu nunca vou me esquecer de uma palavra do Vink quando a gente chegou. Ele disse assim, aqui em terra de alemão, se você é bom, se você é congruente, se você faz acontecer, se você continua fazendo e as pessoas te reconhecem, não tem como não dar certo. Então ele disse, volte aqui daqui a 10 anos para nós conversarmos. Então a gente batalhou muito, sabe? Foi doído, foi sofrido ver as portas fechando, não ficar perto dos familiares, né? Ele mais... Mas hoje foi a melhor coisa que nos aconteceu, né? Por isso que eu digo que na vida algumas coisas são tempo, né? A gente precisa dar esse tempo para as coisas. Foi assim que aconteceu a nossa questão de carreira e os dois, vir parar aqui. Mas como eu estava te falando, de personalidades parecidas, de perfis diferentes, mas a gente consegue ir ajustando no nosso dia a dia. A gente discorda de algumas coisas, né? Mas lá o alvo a gente sabe bem certinho qual é e trabalha para construir as coisas juntos. Se tu ligar para ele agora, ele vai dizer, sim, eu e a Fer pegamos junto, a gente decide junto, a gente faz junto, e ele me puxa e eu puxo ele, e a gente vai indo. E a vida vai nos testando, a vida vai nos mostrando, né? A gente teve vários testes, não só com a carreira, com a maternidade também, sabe que eu sofri bastante com a maternidade. Tem o sonho, que é a Antônia, nós não falamos dela ainda. Mas se ela tivesse aqui, ela vai chegar lá. Se ela tivesse aqui, ela já tinha pego o microfone, né? Aliás, eu tenho ainda uma pergunta sobre casamento, mas antes de falar disso, em que momento chega a Antônia? Ela é um bebê planejado, ela é um bebê sonhado, ela é um bebê que aconteceu? Meu Deus, a Antônia foi muito mais do que sonhada, desejada. A Antônia foi... depois dos meus 30 anos, aflorou muito essa questão da maternidade, essa certeza. Eu sempre soube que eu queria ser mãe, né? Eu imaginava eu com uma Kombi cheia. Assim, era como eu me imaginava no passado. E aí, nos meus 30, 31 ali, eu comecei a pensar sobre isso. Tive minha primeira gestação, então, rápido, mas eu perdi, né? E aí foram 9 meses de muito sofrimento, porque todos os indícios eram de que eu não ia poder engravidar. E quando literalmente eu ia encaminhar uma inseminação artificial, eu engravidei. E a Antônia foi muito desejada, assim, muito, assim, sabe aquela coisa assim, tudo feito com muito amor, com muita dedicação, me arrepia pensar assim, sabe? E daí ela chegou, a Antônia chegou, ela mudou muito, ela mudou a nossa vida, mas para melhor. Eu acho que eu aprendi muitas coisas a ser muito melhor do que eu era. Ela desenvolveu competências em mim, eu falo que nem o MBA desenvolveu, né? É inexplicável, né? E a gente foi seguindo, né? Eu sempre tinha aquela visão de que eu não era uma mãe que eu ia ter um bebê atrás do outro. Primeiro porque eu queria curtir ela, e segundo porque eu queria curtir outras coisas que estavam acontecendo também. Então, quando ela completou, acho que 2 aninhos, 3, a gente começou, né, os movimentos para ter o próximo filho. Né? Sabendo a minha cabeça já resistente que poderia dar coisas erradas. Eu engravidei, perdi em 2019 e o ano passado também tive outra gestação que não deu certo. E esses foram momentos bem difíceis, assim, de lidar com a perda, com a morte. Se viesse essa pergunta aí, Fernanda Toquet, tu sente medo? Vai vir. Vai vir. Esse é um dos medos que nos últimos 12 meses eu tive que aprender a lidar muito com ele, o medo da morte. Né? Não que eu vá morrer, mas o medo de perder, sabe? Esse foi um medo que, assim, de não ter as pessoas que eu amo perto de mim. Isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver muito, sabe? E aí a gente foi levando. A Antônia, eu nem sei o que falar, assim, porque ela que mãe que não acha o filho incrível, maravilhoso, que não vai falar bem dos filhos, né? Então, ela me ensina muito todos os dias, ela me desafia, eu me cuido às vezes para não tratar ela como eu trato os empresários, né?
Eu digo, meu Deus, eu tenho que cuidar, porque daqui a pouco eu tô falando com a Antônia, como eu falo com um empreendedor, como eu faço uma mentoria, né? E ela vai indo, ela com sua personalidade, com o seu jeito decidido, ela vai fazendo acontecer e ela vai fazendo o que ela quer comigo e com o pai dela. Ela vai coordenando a casa. É isso aí. Fernanda, tem culpa? Tem culpa na tua maternidade? Meu Deus, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpada. Depois ela vai piorando, assim, né? Mas é como eu falei, o desenvolvimento, ele faz toda a diferença. Porque daí tu te reconhece nas situações. Eu, por muito tempo, me sentia provocada, principalmente pelo ambiente social. Ah, vai trabalhar, não vai estar com a tua filha. Ah, não, tá no trabalho, não é uma boa mãe, sabe? Mas vai viajar, vai deixar com quem? Sabe? Então, eu sempre fui desenvolvendo isso dentro de mim, sobre qualidade, sobre quantidade, sobre exemplo, sobre como eu fui criada, sobre criar... Isso, anota quem está ouvindo a gente, anota. Sobre criar as regras dentro de casa. A regra que vale para administrar a culpa é aquela que tu cria com o teu marido. Porque se der M, é com ele que tu vai resolver. Me explica mais, me explica mais. Né? Eu acho assim, como a gente vai gerenciar a nossa vida? Como a gente vai funcionar? Essa parceria. Como as coisas vão acontecer? Entendi. Quem pega o quê, quem não faz o quê? Como a gente vai distribuir o nosso tempo? São duas pessoas que fazem acontecer. São duas pessoas que realizam, que têm uma vida pessoal, que têm uma vida profissional e que têm uma vida em família, né? O eu, o nós, a carreira. Então, como administrar? Quais serão os papéis de cada um? Como fazer para se sentir menos culpada, né? Como, Isaac, vou viajar e ela vai ficar, mas eu sou pai? Né? Eu vou estar aqui, eu vou... Então, eu acho que quando eu falo criar as próprias regras é para não ficar refém do julgamento alheio. Porque existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira. Né? Então, eu quero olhar pela minha verdade, a verdade construída dentro da minha casa. Essa é a nossa verdade. Sempre vai ter quem acha que tu tá fazendo errado, que tu tá fazendo demais, que tu tá fazendo de menos e que tu não é suficiente. E isso, mas o que tu realmente tá achando? E nos momentos que eu pensei, será que eu tô fazendo certo? Eu fui trabalhar isso comigo mesma e não com os outros. Se tem uma coisa que ferra com a nossa vida, é ir pedir conselho para quem tu nem sabe como tá vivendo a sua vida. Nos perrengues que a pessoa tem, entendeu? Porque é fácil falar sobre o perrengue do outro, mas assumir o teu não é. Então, eu saí de casa mais do que uma madrugada, indo para São Paulo trabalhar, indo para o Vale do Silício estudar, chorando a viagem inteira até chegar no destino, entendeu? Que mãe, que não sei o quê, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou me culpar? Que exemplo eu quero dar para minha filha? Quando eu estou presente, eu estou contigo, eu vou te educar, eu vou te dar limite, eu vou te dar amor, eu vou te dar carinho, eu vou te ensinar a construir a tua vida, a fazer as coisas. Cara, ela vai para a escola, ela vai se encontrar com os colegas, ela vai se encontrar com o mundo. Aquilo que ela não vê dentro de casa, ela não vai fazer lá fora. Então, que exemplo eu quero dar? O que eu quero que ela construa? Como eu quero que ela viva? Sabe? Ela tá me enxergando. Né? Ela tá me observando. Eu tô criando o mindset da minha filha, né? Então, nem o 8, nem o 80. Por isso que um dos meus lemas de vida é lapidar as coisas que eu construí, fortalecer aquelas que eu já tenho e ficar focada nas regras da minha casa e não da casa dos outros. Porque daí é isso que ferra, é isso que aumenta a culpa. Fernanda Toqueto, antes de seguirmos, falamos bastante da Antônia, eu falei que antes eu ainda tinha uma pergunta sobre casamento, né? Sobre relacionamento. Cuidado, tu não vem arrumar encrenca lá na minha casa, né? Eu vou gerar uma discórdia. Eu quero saber o seguinte. Doutor Isaac, deixa algo espalhado pelo chão? Ele é um homem bagunceiro? Como é que é a Fernanda assim? Isaac, essa toalha não é aqui? Isso acontece na tua casa ou só na minha? Ele vai dizer, eu até posso ser bagunceira, ela é um pouco desorganizada. Vai te dizer isso também, tá? Mas sim, ele deixa o sapato no caminho, a caixa do leite em cima da pia, as toalhas lá no banheiro, né? Então, assim, acontece isso lá na minha casa também, entendeu? E aí, o que tu faz? Tu bota a ordem. Meu Deus, eu tenho um sangue meio italiano que eu solto uns gritos, assim, né? A vizinhança já é acostumada. Pega, vai! Né? Mas ele vai bem até, ele vai bem, mas tem. Mas ele arruma a cama sempre. Olha só. Não, mas isso... Ele arruma a cama,
ele organiza umas coisas, se eu pedir ele lá, se eu pedir ele ajuda, se eu não pedir, tá tudo bem, né? Acho que ele fez o churrasco, já tá bom, Tá entendeu? suficiente. Sim. Aliás, Fernanda Toqueto, tu lava a louça, Fernanda Toqueto? Meu Deus, eu lavo a louça, eu lavo roupa, eu passo pano. Não, isso não é possível. No final de semana eu tenho um karma com a roupa, acho que encarna a minha mãe, sabe? Então assim, eu começo no sábado de manhã, se eu vejo 2, 3 roupas, tanque, boto minhas roupas a lavar para secar e aquele meu jardim cheio, memória, sabe? Me lembra? E eu acho que é anti-estresse lavar a roupa, entendeu? Bota a roupa para lavar. E daí a louça, eu não sou muito fã de lavar a louça, prefiro lavar a roupa. Mas eu lavo, porque eu não suporto ver em cima da pia e enfio na máquina. Mas o que eu amo fazer na minha casa é cozinhar. Tá, me fala sobre isso então, porque a gente vê, depois eu quero falar sobre rede social, tá? Fazendo agora, seguindo o roteiro. A gente vê lá teu stories com a Antônia, fazendo um café da manhã, fazendo algo. E aí, Fernanda, eu preciso te dizer o que passa na cabeça de muita gente. Ah, é só stories. Né? Sim, tá pronto ali. Tá pronto. É quase a Ana Maria Braga tirou assim do forno pronto, sabe? Teve uma produção. Como é que é? Tu vai mesmo? Tu faz? Eu faço comida, lavo a louça, organizo. Eu não tenho funcionário no final de semana, eu comigo mesma, a não ser que eu tenha algum evento, daí me ajudam. Eu gosto muito de cuidar, sabe? De surpreender, de arrumar a mesa, de preparar o almoço, de ninguém saber o que vai chegar na mesa, de arrumar os pratos. E a Antônia já é acostumada assim, se nós for cozinhar, ela já começa a arrumar. Então, para mim, me faz bem isso. Isso o italiano, eu acho que ele tem muito isso com a comida, que o servir é cuidar, Então, eu gosto. E na cozinha eu consigo criar, eu me desconecto, eu ativo minha criatividade, Tipo, um dos projetos que eu lancei há pouco, que é o Titanium, o nome nasceu num dia eu cozinhando de noite, sabe? Eu pensando. E daqui a pouco veio o nome. Então, grandes coisas acontecem para mim cozinhando e no esporte. São os dois lugares, assim. Quando eu quero relaxar, quando eu quero criar, quando eu quero pensar estrategicamente, se eu estou em algum desses dois lugares, é natural que isso aconteça para mim. Qual o teu prato, assim, Masterchef? Masterchef, eu gosto muito de fazer risoto. Gostamos. Próximo a gente pode gravar cozinhando próximo. Cozinhando, eu gosto de fazer risoto, eu gosto de fazer frutos do mar, eu gosto de fazer um porco no forno, assim. Eu gosto de fazer essas coisas. Que maravilhosa. Que foda! Não, mas eu gosto de inventar. Entendi. Eu gosto de cruzar, eu gosto de inventar coisa que não existe, sabe? Assim, ontem, eu fiz um arroz preto com um camarão, tava tão gostoso. Daí eu pensei, o que eu vou fazer aqui para isso aqui ficar diferente? Daí eu fiz com limão siciliano. Né? Ficou ótimo. Super verão, ficou incrível, sabe? Então eu vou criando, mas tudo na minha cabeça, invento, misturo doce com salgado, e o Isaac adora comer, então tudo tá ótimo, sabe? Para eles tá tudo bem. Fernanda, se boa parte das tuas falas, sempre fala sobre esse cuidado da saúde, da atividade física, a gente vai falar daqui a pouquinho, e tem uma frase tua que a gente, o que a gente come, né, o que a gente ingere, enfim, vai trazer esse reflexo. Come alguma porcaria, vez ou outra? Claro! Mas o que é porcaria pra ti? O que ela vai falar? Assim, uma coisa que não é o ideal. Chocolate. Eu amo chocolate. Eu coloco chocolate na minha vida e eu acho que não tem problema nenhum de colocar, desde que eu não me entupa, né? Entendi. Então eu gosto de comer doce, sim. Então o segredo não tenha. Não vá para o mercado com as crenças de pobreza e do passado e leve tudo que você não podia para casa. Então eu não compro. A gente ganha e às vezes o Isaac compra senão eu não compro. Ou quando é para ter, entendeu? Então, mas não tem, assim, se eu tiver vontade de comer um negócio, eu vou comer, sabe? Mas eu não vou comer todo santo dia, o tempo inteiro, porque não tem. Então não faz parte da minha rotina. Mas eu gosto de comer um fandangos quando vou viajar, me lembra a minha infância que eu comia indo pra praia. Alguém grava essa parte assim e joga. Tu não comia um fandango? Sensacional. No ônibus, gente. Meu Deus. Fandangos, pastel e refri. Então, às vezes tu não gosta, cara,
Isaac, para no posto que eu comer um fandango, só pra me lembrar quando eu ia viajar. Fernanda Toqueto também come fandangos. Claro, mas isso! Fandangos, pastel do posto. Ah, sensacional. Café da rodoviária, que eu pegava 500 no ônibus, comecei estudando em Araranguá, né? Então era 6 horas, 8 horas pra ir, 8 horas pra voltar, pra vir pra casa, porque não queria vir no final de semana, né? Então, pastel de rodoviária, café com leite de rodoviária, maravilhoso, né? E chocolate eu gosto. Fandangos, gente, eu tô impressionada. Atenção, produtores de fandango. Olha só, sobre atividade física, quando que ela chegou na tua rotina? Ou é uma coisa desde sempre? Desde que eu vim para morar em Lajeado, desde 2012. Antes era menos, desde que eu vim para Lajeado começou um pouco mais, daí eu fazia umas 2 vezes por semana, 3. Desde 1º de setembro de 2016, eu participei de um programa chamado 100 Happy Fitness Days, que eram 100 dias de exercício físico todos os dias. Eu não vi as regras que podia pular alguns dias, ainda bem. E aí foi muito importante, muito impactante para mim. Naquele momento, o Isaac perdeu a irmã dele de um tumor no cérebro. E eu vi, cara, a saúde é tudo, não tem, sabe? Você não cuida da minha saúde. E o dia que eu precisar dela, ela não me deixa na mão, né? Pelo menos essa é a minha crença. E aí eu comecei a correr, eu comecei a pedalar, eu caminhar, mas correr e pedalar eu sempre gostei muito. Daí eu tive fases intensas, tipo de correr muito, pedalar muito, de lutar, de fazer, eu faço de tudo. Eu não gosto demais, eu gosto de variar, sabe? Então entrou na minha vida desde 2016. Eu pratico esporte todos os dias, um dia da semana que eu faço, às vezes faço uma massagem, porque até por orientação médica, né, eu baixo a adrenalina, tipo, faço coisas mais leves uma vez na semana, talvez eu caminho, mas eu pratico esporte todos os dias, como eu tomo banho, sabe? É uma rotina. É uma rotina, assim. Se eu faço alguma coisa mais pesada, por exemplo, posso fazer uma viagem que eu vou caminhar 15, 20 quilômetros no dia, né? Às vezes eu seguro se eu tô demais, assim, sabe? Mas se não, tô viajando, levanto para correr. Um dos meus objetivos é running around the world. Então eu já corri em muitos lugares no mundo, né? Eu gosto de chegar e a primeira coisa que eu gosto de fazer é ir correr, conhecer por outros olhos, sabe? E depois ir com a família. Então, e quando tem alguém junto, vai eu e o Isaac. Então o esporte mudou a nossa vida. O Isaac fez 3 competições de Ironman. Numa das competições eu corri muito, corri quase 30 quilômetros. Então eu convivo com muitas pessoas do esporte, muitas pessoas que eu admiro e que são meus ídolos e que hoje eu convivo, são do esporte. O esporte nos traz disciplina, foco, o esporte nos traz energia, né? Então eu sempre digo, tem que começar pelo básico, tu tem que começar pelo óbvio. Quando tu me pede de onde vem toda essa energia, sim, vem lá da origem, mas vem disso, né? Pô, não tem, tu ativa todas as inas, né? Aquilo que tu precisa, talvez aí que tá me ouvindo da faixa preta, a faixa esporte te dá em abundância, né? Só que é preciso tornar hábito, senão você não sente essa recompensa. E quando é hábito, daí, né? Pode ser que seja ruim, pode ser que seja algo por obrigação, pode ser que seja algo por um objetivo. Ah, preciso emagrecer, preciso de esporte, né? Não, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir melhor, eu preciso dormir melhor, eu quero qualidade de vida. Então, eu não sou parâmetro, porque o esporte mudou a nossa vida. Né? Fernanda Toqueto acorda mal-humorada? Às vezes sim. Mas por que, Fernanda, tu acorda mal-humorada? Porque tu tinha que dormir cedo? Não, eu acordo... Porque foi uma revelação que tu fez aqui fora do ar. Isso aí. Eu preciso de 7 horas de sono. Eu preciso dormir 7 horas. E tu acorda cedo? 6 para 7 horas. E geralmente acordo 5 horas da manhã. Salvo exceções. Se eu vou dormir mais tarde, eu acordo um pouco mais tarde, porque eu preciso do tempo de sono, assim, a não ser que eu esteja viajando fora, enfim. Então, quando, sabe, puxou, ou se eu bebi um pouco no dia anterior, sabe? Fernanda Toqueto toma um vinho. Claro, eu amo vinho. Fui criada lá na colônia, eu não bebia quando eu estava lá. Depois que eu sei, comecei a beber. Olha só. Mas se tem alguma coisa que me coloca fora da minha rotina, pode me deixar um pouco de mau humor. Pode me deixar de mau humor quando eu frustro as minhas expectativas, entendeu? Me deixa de mau humor, enfim. Mas eu não costumo dormir com problema para resolver. Eu sempre digo, não vai dormir com problema para resolver. Seja com quem está do teu lado, porque daí tu não dorme, tu rola e tu acorda mal-humorado, né? Mas
Eu tava aqui me lembrando que o dia que eu acordei, mas eu acordo também. Sou gente, sou normal. E se atravessar alguma coisa, vai sobrar pra alguém. Gente, ela é gente como a gente. Tá, Fernanda, e vaidade? Essa é uma pauta que eu queria. Sou vaidosa? Não, a gente te olha e percebe que tu é uma mulher vaidosa. Mas e como que tu construiu isso? Onde que tá a tua vaidade? Como é que é o pensar no que tu vai vestir, na imagem que tu vai transmitir, vai comunicar? Como é que é isso pra ti? Então, eu acho que sempre tem... Eu acho que algumas coisas vêm da origem. Uma das minhas avós, ela era muito vaidosa. Ela morava lá em Nova Roma, mas ela sempre foi muito... A minha família, se escutar esse podcast, vai dizer, é verdade, Fer. Eu me recordo dela, inclusive estou usando uma aliança que ela deixou para mim quando ela faleceu. Ela era uma costureira lá na Serra Gaúcha, que morava em Nova Roma, que assinava a revista Caras. Quando lançou, demorava 90 dias para chegar, depois que saía da TV, enfim, do lugar. Então, a minha avó era uma costureira muito... Ela sempre era tem que estar bela, tem que estar bonita, tem que estar bonitinha, tem que estar arrumada, estilosa. Tem que botar uma joia. Ela comprava, a minha tia conta que ela ia para Caxias, ela nem tinha dinheiro, mas ela comprava as bases importadas da Lancôme para minha tia trabalhar no banco e usar, sabe? Então eu sempre via isso muito presente nos discursos da minha avó, porque ela costurava para pessoas muito importantes lá na Serra, enfim. Então eu me trago um pouco disso. Depois, eu convivi sempre com pessoas muito vaidosas. Na faculdade, na minha formação. Eu tinha uma amiga, que eu sou muito grata a ela. Até vou mandar esse trecho para ela que eu vou falar, que era a Alessandra Azevedo. E ela sempre me ajudou muito, assim, sabe? Eu descobri o que eram marcas. Eu tive as minhas primeiras bolsas importadas. O vestido que eu usei na formatura do Isaac, eu nunca imaginei do estilista que era, eu só usei, porque ela me vestia e eu ia, sabe? Eu ainda tenho peças guardadas de coisas que ela me deu, assim. Então, era uma família importante, uma família que tinha hábitos muito... que fomentam tudo isso, né? Então, me apresentavam muitas coisas, me davam muitas coisas, e eu convivia em ambientes com ela, né? E nós estudávamos em São Paulo, e eu ia com ela nos lugares, e eu acabava ganhando algumas coisas. Outras eu fazia no meu passo, né? Então, eu sempre tive acesso, né? Não que eu tivesse o acesso que eu queria, mas eu estava nos ambientes que me treinavam o meu olhar, treinavam o meu gosto. Né? Eu sempre dizia, cara, eu vou poder. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu também vou. Nunca vou me lembrar, uma vez que ela foi passar o Réveillon em Sydney, eu disse, o que é isso, gente? Um dia eu vou passar o Réveillon em Sydney. Então, isso existe, né? Nem tinha andado de avião, acho, eu tinha pouco, mentira. E, então, isso veio, eu sempre estive no meio de pessoas muito vaidosas na minha formação. Me ajudou muito, e aí eu fui construindo as coisas aos pouquinhos. Teve uma pessoa muito importante que apareceu na minha vida em 2018, que é a Carol Pazetti, que é da cidade de Encantado, que é do Mulheres de Bom Gosto. E ela me ajudou a transformar muito, assim, né? Eu me lembro que eu era muito engessadinha numa época, assim, do vestidinho, do tubinho, do terninho, e parecia uma vetia, sabe? Uma vetiona, assim. Agora eu olho pra trás. Mas aí sensacional. Daí ela vem me treinando, assim, muito, assim. Pra ser mais ousada. Pra ser mais ousada, pra ser mais jovem, mais jovial. Eu acho que a Fernanda de 5 anos atrás e agora, quem me conhecia, eu acho que tu pode lembrar, procure. Bem diferente, assim, né? Então, foi nisso, assim. Então, eu gosto de... Eu não sou uma pessoa que gasta muito, não sou uma pessoa que compra muito. Quem vende pra mim deve odiar, porque eu não sou uma pessoa... Não me acho uma pessoa consumista, mas acho que as coisas que eu consumo têm valor. Então, tu não sai de casa sem? O quê? Por que eu não saio de casa sem relógio? Sem relógio? Não saio de casa sem relógio. Olha só, gente, não é possível. Amo relógio. O relógio para mim é o valor do tempo. A cada ciclo da minha carreira eu compro um relógio. É uma coisa. Eu não saio de casa sem uma joia, eu amo. Eu não saio de casa sem brinco, né? Sem uma pulseira. E eu prefiro sair de casa básica, mas bem alinhada, do que sair de casa, sabe? Então, eu acho que tem que ter, como a Carol me ensinou, algumas peças que elas te colocam em qualquer lugar e tu vai estar bem vestido e acabou, não precisa ter muito, precisa ter o certo.
né? Como tudo na vida. Esta é Fernanda Toqueto. Fernanda, rede social, exposição na rede social. Claro, a gente sabe a rede social recentemente virou um boom, né? Sempre pensando que aqui no interior do Rio Grande do Sul as coisas vão chegando numa velocidade talvez lá da revista Caras às vezes, mas a pandemia agilizou, né? E quando a gente vai lá e vê a Fernanda performando, a gente faz o quê? De forma imediata, a gente quer saber como se alimenta essa mulher, né? Do que ela, como é que é ela nos bastidores. Então, sim, a gente usa para negócio, mas sim, a gente usa para estar próximo dessa pessoa. Como é que é para ti? Como é que é a exposição lá da tua casa, da Antônia, do Isaac? Como é que é essa jogada da rede social? E se tu já teve algum perrengue, né? Porque todos nós, em algum momento, todos nós que usamos a rede social, em algum momento a gente tá exposto. Não precisava ter dito, não precisava ter feito, não precisava ter postado essa foto. Agora postei. Como é que é pra ti? Já aconteceu? Sim, assim, na verdade eu venho me desenvolvendo para a rede social, me destravando também, né? Por vários momentos eu pensei, cara, vou me expor. Não vou me expor, vou expor minha filha. E se acontece alguma coisa com a minha filha, e daí ativa algumas crenças lá do passado. Ai, quer aparecer, ai, quer não sei o quê. E daí tu fala um negócio, tu fica pensando quem tá assistindo, o que tá achando. Natural, acho que isso todo mundo deve em algum momento pensar, ai, será que eu posto isso? Será que isso é ridículo? Será que as pessoas vão gostar? Será que não sei o quê? Será que enfim, né? Então eu decidi que eu queria crescer, eu decidi que eu queria impactar o maior número de pessoas, eu decidi que eu queria lançar um livro, eu decidi que eu queria fazer coisas de impacto, que eu queria que a minha família tivesse orgulho das coisas que eu estava construindo, minha filha. Não existe isso sem exposição. A rede social é só um dos instrumentos. Tu está exposto o tempo inteiro. Ou tu é mais um na média, ou as pessoas sabem que tu existe. Então sim, na rede social tu pode tá um pouco mais próximo para as pessoas saberem, mas se eu tô fazendo acontecer, as pessoas vão saber. Tu tá sendo vista. Tu tá sendo visto. Paga-se um preço por isso, Fernanda? Eu acho que paga. Eu acho que quem não se posiciona, pode ser... O podcast é meu, né? Não fede, não cheira. Agora, quem se posiciona tem que estar preparado para o que vai dar pau, entendeu? Sim. Então, eu acho que sim, né? Que pode ter os dois lados, né? Mas eu decidi que eu ia utilizar essas ferramentas para potencializar meu negócio. Como existe um jornal, como existe uma rádio, como existe um ambiente. Eu decidi que eu ia fazer as coisas que me deixariam à vontade. Então, quando alguém me diz, tu tem que, eu digo, tem que tu fazer isso. Faça tu depois que eu vou te assistir. Então, me provoca, assim, o tem que. Eu tenho que fazer quando eu tô com vontade, eu tenho que fazer o que me dá tranquilidade. Se um dia eu acordar e eu tô, hoje eu não quero ir pra rede social, tu não vai me ver. Porque eu não vou fazer porque tem que. E o time sabe. A Fer vai aparecer quando ela tá com vontade, vai ser, se for legal. Senão eu não vou ir. Não vou e acabou. Mas eu tenho desenvolvido um negócio que eu aprendi muito com uma amiga minha, que é a Cici Navarro, que é, Fer, tu tá ajudando alguém. Quando eu vou lá e compartilho um negócio do esporte, eu penso, cara, que chatice eu tá todo dia aqui, botando uma foto do esporte, uma foto eu lendo a minha lição do dia, eu tomando um café, eu indo correr, deve ter alguém que quer me matar que tá ainda na cama. Mas tem quem me diz, Fer, obrigado. Cara, Fer, se tu não aparecesse... Fer, eu só tô esperando pra dar uma risada, Fer, eu não sei o quê, Fer, porque isso, Fer, porque aquilo, Fer, porque eu mudei minha vida te acompanhando, porque... Cara, não tem, então... tenho um compromisso, cara, um compromisso de desafiar as pessoas a sonharem, ajudarem a transformar seus objetivos. E eu penso assim, eu desenvolvi umas crenças pra mim. Tá me assistindo quem? Quem quer? Tá? Tá me assistindo quem quer? Fato. Quem tá ali e tá falando, tenha coragem de fazer também, quero ver. Faz. Quem tá falando muito é quem mais precisa daquilo que eu tô indo pra oferecer. É sobre isso. Quem tá enchendo... ou quem tá espizinhando em cima do meu nome e fazendo, não tem muito, tá? Eu não sou uma pessoa cheia de hater ao redor de mim, não. Mas eu acho que quem tem a língua um pouco mais comprida para falar daquilo que eu tô fazendo, é quem mais precisa daquilo que eu tenho para oferecer e não tem coragem de admitir. Então, esses aí eu ajudo eles por tabela, entendeu? Eles ficam ali, enfim. E vão recebendo conteúdo. Eu acredito numa coisa, é energia. Tudo que mandam para mim volta em dobro para a pessoa. E não para em mim. Então, não, sabe, você vai dar o que as pessoas não veem, não pega, não. É energia. Na minha rede, o que vem vai bater e vai voltar para ti. Sorte, Fernanda, existe?
E tu teve? Vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar, vai se comprometer. Eu acredito que sorte é isso. Não tem um universo, um pote de sorte, assim. Não é que tu não possa ter sorte de cruzar pessoas no caminho. Só que eu acho que a pessoa que fica esperando pela Mega Sena, vamos usar isso, talvez ela não se movimente, né? Então eu acho que a gente tem que favorecer a sorte. Estuda, te prepara, que se a sorte te botar na frente da pessoa certa, vai dar tudo certo. Trabalha, entrega, se a gente é comprometido, que se tiver uma oportunidade, ela vai cair na tua frente. Então, essa sorte eu acredito. A sorte que para quem é preparado. Agora que vai... eu acho que é querer responsabilizar, que nem a lei da atração. Eu super acredito, desde que tu esteja fazendo a tua parte. Me explica. Super. Tipo, eu desenvolvi uma técnica, a técnica 3D, que ela ajuda a reprogramar o mindset, né? A reprogramar o que você precisa, de fato, se libertar, se livrar, ressignificar crença, padrões, mudanças que você precisa fazer para conseguir fazer com que a tua mente se programe para buscar o resultado que tu quer. E instalar e treinar o teu cérebro para ele lidar com essa performance que tu busca. E o teu resultado, ele começa na tua mente, começa naquilo que tu acredita. Então, é o poder da intenção para te levar para ação. E eu estimulo meus alunos a construírem a sua técnica. Eu ensino isso. Anota aí, Giovanni! Técnica 3D, pode colocar nesse podcast. Então eu acredito nisso, mas eu acredito nisso com um plano de ação. Eu acredito nisso não é só com isso. estudo, com esporte, com boas relações, com networking, que é a jornada que eu costumo fazer. Mas eu acredito. Começa na mente. Fernanda, antes tu falou de medo, falou que teve medo de perder, né? O medo da morte, enfim. Mas quando tu chega em algum momento, agora já é comum, né? Mas em algum momento foi novidade. Tu chega, por exemplo, num auditório, um grande auditório, Univates, tá? 1000 mulheres para te assistir. Tá tudo bem? Ou assim, opa, tem 1000 mulheres. Quando tiver tudo bem, não é mais para mim. Quando eu não tiver frio na barriga, quando eu não me tremer mais as pernas, quando eu achar que, sabe, que tá tudo bem, cara, será que tem graça? Não, tem, eu tô, compromisso, sabe? Eu tenho que fazer minha oração, eu tenho que olhar para aquele público e tenho que entender como é que eu vou ajudar essas pessoas, sabe? Cada palco é um palco, não tem, para mim não existe tudo bem, é cada vez melhor. Então, o negócio aqui dentro até entrar, para mim, ele faz parte da minha entrega, da minha realização. Então não tá tudo bem, não, é compromisso, né? Então eu entro, eu conecto, eu faço, mas não é sobre chegar e tá tudo bem, é só mais uma palestra, são só mais 100 pessoas, são só mais... Não, cada coisa é muito única. Tanto que eu chego, eu digo que eu faço as minhas palestras quando eu chego no ambiente, porque eu sinto as pessoas, descubro com quem eu realmente vou me encontrar, olho no olho, né? Tenho essa necessidade de descer, de ir junto, de estar com as pessoas, né? De estar no palco, de estar ali junto. Então, para mim, não é tudo bem, me faz tremer. Para trabalhar com Fernanda Toqueto tem que ter o quê? Compromisso, dedicação, estudo, tem que ter muita vontade de crescer. Tem que, cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. E, naturalmente, né, eu sou no ambiente que eu estou inserida. Mas, cara, se souber fazer, a um passo do paraíso, eu acho que tá. Porque eu tenho uma filosofia. Constrói comigo, eles sabem, constrói comigo. E tu vai construir num lugar melhor, se tu for fiel a mim. Se precisar, tu constrói num lugar melhor, mas seja fiel, seja honesto, né? Então, para trabalhar comigo, cara, eu sou exigente comigo mesma. Eu gosto das coisas bem feitas, não perfeitas. Eu gosto de surpreender. Eu gosto de que o meu cliente pense, cara, eu quero estar com essa mulher, onde ela vai estar? E não adianta, daí a gente lida com quem? Com pessoas meia boca ou com pessoas exigentes? Pessoas exigentes. Então, elas estão reparando em tudo que a gente está fazendo. Então, eu sou uma pessoa exigente. Eu acho que todo o nosso ponto forte pode, em algum momento, ser o nosso ponto fraco. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Eles nunca vão ficar sabendo quando bater a porta o que eu estou pensando, porque eu me posiciono, eu coloco o que eu estou pensando. E quando você tem personalidade, você tem que cuidar para não causar medo, tem que cuidar para não deixar as pessoas... Então é todo um trabalho. Então da mesma forma que eu sirvo muitas empresas, eu trago pessoas para me servir, para me ajudar, para fazerem consultoria no meu negócio,
né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? De reconhecer as ajudas que a gente precisa para fazer as coisas que têm que ser feitas. Então é sobre isso. Mas se eu tivesse que escolher um único pilar, confiança. Não traia a minha confiança. Fernanda Toqueto, uma pergunta que a gente ouve, que quando faz um processo de seleção ou quando está, às vezes, num final de ano, e no ano que vem? E daqui a 5 anos? E daqui, sei lá, 8 anos, 8 meses? O que a Fernanda Toqueto vai fazer? Olha, para gravar esse podcast, eu conversei com algumas pessoas. Vou gravar com a Fer, o que eu posso perguntar para ela? Frases que eu ouvi, coisas da Fer. Coisas da Fer, sabe? Coisas grandiosas. Isso só pode ser coisas da Fer, tá? Uma expressão que eu anotei. E para onde ela vai agora? São 2 coisas que apareceram. A gente fez um movimento no Instagram e essas duas frases me chamaram muita atenção. O que ela vai fazer agora? Por quê? Porque às vezes a gente olha e pensa, tá, ela já chegou aqui, o que mais ela vai aprontar? O que mais ela vai fazer? Tu tem um plano? Aonde a gente vai te ver? Detalhado. No detalhinho. Sensacional, né? A expansão do meu negócio agora está indo para São Paulo. Eu vou fazer algumas entregas em São Paulo. Mas nós vamos morar em Lajeado, né? Então eu tenho um negócio que vai começar a acontecer em São Paulo no ano que vem, que vai levar empreendedores do Vale, do Rio Grande do Sul e do país para perto de mim, no movimento que eu estou fazendo, né? Eu acredito que chegar mais coisas relacionadas ao meu livro, ao meu podcast. Eu tenho certeza de uma coisa, eu quero lapidar o que eu construí. Eu quero ser contribuição para as pessoas transformarem os seus objetivos, para as empresas crescerem e potencializarem as famílias. Então, é muito forte para mim, é lapidar as coisas que eu construí. É sentar na mesa com quem para mim é referência e são os melhores. É estar nesse ambiente para acessar as oportunidades, para aprender o mais rápido possível, para ir desenvolvendo esse espaço. Então, Fernanda vai estar aqui onde ela está. A Fernanda tem uma expansão de negócios indo para São Paulo. O podcast está crescendo e eu estou muito feliz que a rádio abraçou aqui para o Vale, para todos esses movimentos. Então, é um ano de lapidar tudo que eu construí principalmente nos últimos 3 anos, com a vinda do livro, a vinda do podcast. Acho que eu estou no caminho, algumas coisas são questão de paciência, então eu quero isso. Eu quero curtir as coisas que eu já construí e quero contribuir cada vez mais. Fernanda, a produção nos diz que a gente precisa encaminhar o podcast para o finalmente. Mas eu consegui fazer assim mentalmente eu fui criando assim um pouco da tua história, né? A gente começa lá em Nova Roma e a gente vai indo e chega no projeto para o próximo ano. Agora tu precisa gentilmente se comprometer aqui com o nosso estúdio da Tropical, comigo, com a nossa equipe, de voltar aqui no ano que vem contar como é que foi esse projeto detalhado para 2023. E claro, eu vou te perguntar outras coisas e vou te perguntar tudo que eu já te perguntei de novo. Porque talvez as respostas possam mudar, né, no próximo ano. Mas eu ainda, antes de fechar, queria voltar lá a Nova Roma, né? Eu queria ir lá de novo, assim. Quando tu entra naquela cidade, tem um vídeo teu que tu tá entrando na cidade, né? Qual é a sensação, assim? É muito maior de tudo que tu sonhou um dia? É orgulho? Qual é a sensação, para fechar, eu queria te fazer essa pergunta, quando tu volta lá, né? Literalmente como eu sonhei. Um orgulho absurdo eu tenho cada vez que eu chego lá, mas eu sempre fui assim, sonhadora. Sempre? Sempre. Eu tinha certeza que eu ia pro mundo, que eu ia fazer acontecer, que eu ia fazer diferente. Então, eu sempre fui assim, sabe? Desde pequena, se eu falar com a minha mãe, com a minha nona, com qualquer... Sempre quis fazer diferente. Sempre trouxe isso comigo. Então, quando eu chego lá, eu sinto muito orgulho, né? Das minhas origens, das pessoas que eu convivia, dos meus amigos, da minha história. Sempre onde eu chego, a primeira coisa que eu falo é de Nova Roma, porque eu sou muito grata. Nova Roma e a minha família me prepararam para o mundo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos os ouvintes por estarem aqui no meu podcast, com esse meu jogo na mesa. E para contribuir com o seu planejamento, né?
aqui nesse momento de 2023, mas independente do momento que você escutar isso, tenho certeza que vai contribuir. Baixe esse guia que nós preparamos com estratégias para você lapidar e fazer no detalhinho o seu planejamento do próximo ano. Muito obrigada, Aline, muito obrigada, Grupo Independente Tropical, e essa noite incrível que a gente passou juntos. Beijo grande, baita ano.